Este resumo foi elaborado para auxiliar na revisão e aprofundamento da compreensão dos excertos de Coisa de Rico, A Vida dos Endinheirados Brasileiros de Michel Alcoforado. A dinâmica da riqueza no Brasil. Conteúdo principal. O livro de Michel Alcoforado explora a complexidade da riqueza no Brasil, diferenciando dose de abordagens puramente econômicas para focar nas dimensões culturais e sociais que definem quem é rico na sociedade brasileira. Através da perspectiva de um antropólogo que se insere no universo das elites, a obra revela os códigos, comportamentos e a operação da diferença que as elites utilizam para se reconhecerem e se distinguirem dos de fora. Parte 1. Nada faz sentido. O autor introduz a sua experiência pessoal em Vancouver e Miami, onde o choque cultural com a ostentação de brasileiros emergentes, como Claudete e Mário Jorge, o leva a questionar as definições convencionais de riqueza. Ele percebe que a distinção no Brasil vai além do dinheiro, sendo um fenômeno cultural complexo. A dificuldade inicial em compreender a elite brasileira é contrastada com a facilidade dos estrangeiros, como os funcionários americanos, em identificar esses ricos de verdade. O conceito de conquistar em oposição a construir riqueza é introduzido, destacando a importância da ostentação para as elites brasileiras. Parte 2. Em cima do muro. Esta parte detalha a jornada do autor para ser aceito e compreender o universo dos ricos. Ele descreve os testes de reconhecimento usados pelas elites para filtrar os de fora, incluindo a valorização de uma vida ocupada, em contraste com o ócio de Veblen, a necessidade de entrar na cena e a capacidade de captar iscas em conversas. A figura de Olivia, uma rica tradicional, introduz o conceito de que a luxury e a distinção entre ostentação para os de dentro e os de fora. A dificuldade de acesso leva o autor a se transformar, buscando se tornar um especialista ou antropólogo do luxo para transitar nesse mundo, culminando em sua aceitação, disfarçada, no meio. Parte 3. As coisas de rico. Esta seção aprofunda a análise sobre a função dos objetos e comportamentos no universo dos ricos. A negação da riqueza é um fenômeno cultural onde os ricos não se veem como tal, atribuindo a condição a outro. Os objetos de luxo são vistos não apenas como símbolos de status, bens posicionais, mas como bens conectores que facilitam o trânsito e o reconhecimento entre os de dentro. A eficácia dessas coisas de rico depende de como são usadas e percebidas, sendo frágeis e sujeitas a desgaste simbólico se popularizadas ou mal empregadas. A discussão sobre básico versus supérfluo revela a flexibilidade e o caráter relacional dessas categorias. Parte 4. A rinha. Aqui, o autor explora as tensões e rinhas dentro das elites, especialmente entre dinheiro velho, tradicionais, e novo rico, emergentes. O medo do contágio dos de fora leva os tradicionais a reforçar muros invisíveis. A busca por ser fino, magro e elegante é um marcador de distinção. As rinhas de rico se manifestam em disputas sobre gostos, relações e prontidão para experiências. A principal diferença entre tradicionais e emergentes reside na forma como mobilizam o tempo. Os emergentes usam um tempo transformador para construir uma nova identidade, postiço, enquanto os tradicionais invocam um tempo legitimador para afirmar que são ricos desde sempre, apagando suas próprias histórias de ascensão. Parte 5. Ricos de verdade. Esta parte conclui a análise, revisitando o dilema central: quem é o rico de verdade? Através do caso de litígio de uma herdeira, nova rica, com seu ex-marido, tradicional, o autor ilustra a instabilidade do padrão de vida e o horror de ficar pobre que permeia as elites. A negação da riqueza é reafirmada como um axioma: ninguém é rico, mas está rico em relação a. O papel do antropólogo do luxo como juiz ou terceiro garantidor de sentido é elucidado, validando a performance da riqueza para as elites. A vida dos endinheirados brasileiros. O estranhamento inicial do autor ao observar o comportamento de Claudete e Mário Jorge no aeroporto de Miami. O autor se estranha com o fato de o casal ser penalizado por querer gastar milhares de dólares em compras nos Estados Unidos, o país do consumo. Ele questiona a lógica dos guardas e não entender o impulso de consumo,
contrastando com a percepção do casal de que estavam na América onde o dinheiro compra sonhos. A diferença entre construir um império e conquistar as coisas de rico para as elites brasileiras. Construir um império remete à narrativa do self-made man americano, que enfatiza a batalha e o esforço individual para erguer um patrimônio. Já conquistar as coisas de rico no Brasil significa adquirir algo que já existe, ostentando a posse como símbolo de dominação e poder, partindo da premissa de que as riquezas estão disponíveis, mas apenas os conquistadores têm a coragem e a habilidade de alcançá-las primeiro. A função da ostentação de tempo livre segundo Thorstein Veblen e como ela se contrasta com a ostentação de uma vida ocupada no Brasil. Para Veblen, a ostentação de tempo livre, ócio sem fim produtivo, é um símbolo de status nas elites mundiais. No Brasil, porém, a ociosidade rima mais com exclusão e vadiagem, um problema histórico pós-escravidão. Assim, a elite brasileira ostenta uma vida ocupada para marcar a diferença, evitando ser confundida com os ociosos mais pobres. Como os testes de reconhecimento são utilizados pelas elites para controlar o acesso de não ricos? Os ricos utilizam testes de reconhecimento para mapear o grau de ocupação de novatos, testar sua capacidade de entrar na cena, participar de rituais sociais, e lançar iscas para avaliar a compreensão de referências e códigos específicos. Esses testes servem como táticas para brecar a entrada de não ricos em seus círculos, revelando sua estrangeirice. O que significa que é Luxury e qual é seu propósito principal para os ricos tradicionais? Que é Luxury é um estilo de luxo discreto, que sussurra quem se é para poucos, em vez de gritar o dinheiro que se tem. Ele se manifesta em tecidos de alta qualidade e ausência de logos visíveis. Seu propósito para os ricos tradicionais é ostentar a própria diferença mais para os de dentro do que para os de fora, utilizando objetos e códigos compreendidos apenas por aqueles que compartilham os mesmos círculos. Porque a negação da riqueza é um fenômeno cultural e não apenas uma questão de humildade para os ricos brasileiros. A negação da riqueza no Brasil é um fenômeno cultural profundo, não por culpa moral ou humildade. É uma forma peculiar de autoavaliação e posicionamento social, onde a riqueza não é uma condição, mas uma relação. Os ricos não se veem como parte do problema da desigualdade e atribuem ao Estado o dever de combatê-la, usando a negação para evitar constrangimentos e manter seus privilégios às escondidas. A diferença entre bens posicionais e bens conectores no contexto do consumo de luxo brasileiro. Enquanto bens posicionais, conceito de Veblen, comunicam status e reputação, marcando a diferença entre grupos sociais, os bens conectores no Brasil vão além. Eles agem, incluem e criam pontes, catapultando indivíduos para as rodas onde conquistarão reconhecimento. As coisas de rico funcionam como passaportes para o trânsito no mundo das elites. Como o tempo transformador e o tempo legitimador são mobilizados, respectivamente, pelos novos ricos e pelos ricos tradicionais. Os novos ricos utilizam o tempo transformador para acelerar sua autotransformação e o vínculo de pertencimento ao Grã-Monte, marcando os pontos de virada em suas biografias. Já os ricos tradicionais mobilizam o tempo legitimador para reafirmar sua posição desde sempre, reforçando vínculos com passados imemoriais e construindo uma tradição que justifica sua distinção. O que a expressão postiço ou prótese simboliza na jornada de autotransformação dos novos ricos? A expressão postiço ou prótese simboliza a engenharia de transformação que os novos ricos empreendem para suprir uma falta e se adequar ao mundo das elites. Representa a substituição do natural pelo artificial, o acrescentado para mudar a aparência, apelidos, cirurgias, etc., abandonando o passado para assumir uma nova persona e batalhar pelo reconhecimento. O papel final do antropólogo do luxo para as elites brasileiras, segundo o desfecho do livro. O antropólogo do luxo se torna, para as elites brasileiras, um terceiro garantidor de sentido, um juiz capaz de vaticinar a eficácia de suas coisas de rico e comprovar se são ricos o suficiente. Sua presença valida a performance da riqueza, tornando-se um agente que reforça a autopercepção das elites de que são um luxo.